gente começou nas últimas aulas, tá? A gente conversou sobre filtros passa-baixos, tá? O que a gente tem que ver de filtros ativos ainda, tá? A gente tem que ver os passa-altos e depois os de maior ordem, tá? Os de segunda ordem. Onde eu tentei mostrar nas últimas aulas, então, basicamente o conceito de um filtro ativo, tá? O que é? Ele é um circuito que tu consegue sintetizar um ganho, né? Assim como os outros amplificadores operacionais que a gente vinha trabalhando, as outras configurações com a PIOP, tu conseguia manipular sinais, né? Tu conseguia estabelecer um ganho para sinais elétricos, né? Então, tu conseguia manipular sinais elétricos com a PIOP. Agora, a parte de filtros é quando tu consegue atribuir ganhos diferentes para frequências diferentes do sinal de entrada. Então, a gente viu que qualquer sinal periódico no tempo, tu consegue decompor esse sinal em componentes harmônicas, né? Então, é uma forma de onda quadrada, né, em 100 Hz. Ela tem N componentes harmônicas, certo? De alta frequência, de baixa frequência. Ela tem componentes em diferentes frequências. E tu consegue manipular essas componentes de acordo com a frequência, consegue dar ganhos para essas componentes diferentes através dos filtros, tá? E daí a gente viu na última aula o passa baixa, que é quando tu quer aplicar ganho nulo para altas frequências, onde é a aplicação mais simples de filtros, né? Quando a gente pensa filtro, que é eliminar ruído. Ruído geralmente é um sinal, é uma parte do teu sinal, é uma componente do teu sinal em alta frequência. Então, quando tu quer eliminar esse ruído, quer dizer o quê? Eu quero dar ganho zero para componentes de alta frequência. E dar um ganho que eu quiser para componentes de baixa frequência, se eu quiser amplificar, ou um ganho unitário, se eu não quiser amplificar as baixas frequências. Então, tu quer dar ganhos diferentes, é o mesmo sinal elétrico, só que ele é composto de frequências diferentes. E tu quer dar ganhos diferentes para essas componentes. Então, quando tu quer dar ganhos diferentes para frequências diferentes, tu aplica filtros, tá? E especificamente, quando tu quer eliminar as altas frequências, ou seja, aplicar ganho zero para as altas frequências, a gente está falando de passa baixa, porque ele aplica ganho zero para as altas frequências, tá? Então, eu vou mostrar agora, na aula de hoje, basicamente, na real, eu tinha posto no slide para comentar isso, né, que a gente viu na última aula, tá? E daí a gente viu a rotininha de projeto dessa característica, né? Então, é muito importante a gente se lembrar do quê? Da estrutura, e outra coisa assim, ó, essa aqui é uma das estruturas de filtro passa-baixa, tá? Tem várias estruturas, circuitos diferentes de filtros passa-baixa, mas essa aqui é uma estrutura que a gente viu. E a gente viu que esses filtros, de forma geral, eles oferecem para nós essa resposta de ganho em função da frequência. Então, quando a gente bate o olho nesses gráficos, o que vocês têm que lembrar é que esse aqui é o ganho do teu circuito, tá? É a relação entre a tensão de saída pela tensão de entrada. E esse ganho, agora, ele é uma função da frequência do sinal de entrada, da frequência desse sinal aqui. Ou seja, né, tu pode ter aqui ao mesmo tempo uma componente de baixa frequência, né, como a gente tinha comentado, uma componente de baixa frequência, e sobreposta a essa baixa frequência um ruído aqui de alta frequência, né? Então, tu teria basicamente duas componentes harmônicas, por exemplo, uma aqui em baixa frequência e outra em alta frequência. E daí, quando tu fala em filtro, é que tu quer aplicar ganhos diferentes, quer aplicar um ganho para essa baixa frequência, ou seja, tu quer que essa baixa frequência esteja na saída, mas a alta frequência não esteja, tu quer que multiplique por um ganho pequeno. Então, essa estrutura e os outros filtros passa-baixa, eles têm uma resposta de ganho em função da frequência, basicamente desse jeito aqui. Tu tem uma banda passante nas baixas frequências, e esses nomes são importantes, tá? Tem uma banda passante aqui nas baixas frequências e tu tem uma banda de corte ou uma stop band nas altas frequências, tá? E o que separa a baixa da alta é a nossa frequência de corte, tá? Então, quando tu projeta um filtro, quando tu quer um filtro, tu projeta para uma determinada frequência e um determinado ganho, uma determinada frequência de corte e um determinado ganho na banda passante. É essas as características que tu define no filtro. Qual que é a frequência de corte? Ou seja, até que frequência que vai ser um determinado ganho e a partir dessa frequência vai ser outro ganho. Né? No caso do passa baixa, até a frequência de corte vai ser o ganho da banda passante
e após a frequência de corte vai ser o ganho da stop band, tá? Então aqui tu deixa passar todos os sinais que estão nessa região aqui, à esquerda da frequência de corte, e bloqueia os sinais para frente dessa frequência. Tá? O que está acontecendo aqui? Tu está mudando o ganho desse circuito em função da frequência do sinal que entra aqui, né? Então tu teria uma frequência 1, uma frequência 2 aqui, por exemplo, tá? Onde esse sinal de entrada ele é composto pela 1 e pela 2, mas na saída só vai ter a 1, porque o ganho desse circuito aqui para a frequência 2 é um ganho nulo. Tá? E daí a gente viu uma rotininha de projeto bem simples, não é a única, de novo, né? Não é o único jeito de fazer, mas a gente viu uma rotininha de projeto com base na frequência que tu quer que esse filtro amplifique ou que esse filtro deixe passar, tá bom? Então a gente viu essa rotininha, aplicou num exemplo, e show de bola, a gente simulou, viu o princípio de simulação e como que a gente valida na simulação o nosso projeto de filtro, tá? Então, basicamente, o que eu quero que vocês lembrem é isso, tá? Qual que é o conceito de filtro, qual que são essas generalidades com relação a filtros que a gente conversou na última aula, e, no específico de filtro passa-baixo, é a estrutura, resposta em frequência e projeto, né? O que que significa essa resposta em frequência e como que projeta. E depois, né, claro, como que simula e valida teu projeto. Tem que validar, tem que ir lá, tem que medir o ganho na banda passante e tem que medir a frequência de corte, tá? Para validar o teu projeto. Então é basicamente isso. A gente vai aplicar essa metodologia que a gente aplicou lá no passa baixa, que é esse cara aqui, que eu não botei o título de boca aberta, né? Esse aqui é um passa baixa de primeira ordem, tá? De primeira ordem. E agora a gente vai aplicar essa mesma metodologia para um passa alta de primeira ordem, tá? Ainda eu trouxe aqui, por exemplo, esse aqui é a resposta da simulação que a gente tinha visto lá do passa baixa, tá? Então aqui está representando, esses gráficos é bem interessante, tá? Que vocês entendam o que está sendo representado aqui. Então em vermelho aqui é o sinal de entrada, que é aquilo que eu falei para vocês, que ele é composto por várias frequências, tá? Eu só botei um exemplo de uma forma de onda periódica aqui para representar isso para vocês, e aqui embaixo está no domínio da frequência, esse mesmo sinal aqui. Então, esse sinal ele tem uma baixa frequência, sobreposto por várias altas frequências, né, simulando, né, emulando como se fosse o ruído no teu sinal, tá? E se tu olhar esse sinal que aqui em cima está no domínio do tempo, tu olhar ele no domínio da frequência, a gente tem as componentes dele, né? Então, aqui no teu eixo X aqui é a frequência e no teu eixo Y seria a amplitude dessas frequências. Então, tu tem uma baixa frequência aqui com uma elevada amplitude, que é essa menor, é esse período que vocês estão enxergando aqui, tá? E sobreposto, né, somado a essa baixa frequência, tu tem aqui, ó, umas outras altas frequências aqui, ó, tá? São os picos em frequências mais elevadas. E aquilo que eu queria, né? Eu estou interessado nessa baixa frequência, eu não estou interessado nos ruídos. Então, aqui para essas frequências aqui, eu queria aplicar um ganho muito pequeno ou um ganho nulo. Enquanto aqui nessa frequência baixa, eu queria aplicar um ganho unitário ou um ganho que eu quisesse, ganho 10, ganho 2, enfim. Nesse caso aqui específico foi ganho unitário. E daí o circuito que faz isso, que aplica ganho zero nessas frequências e ganho unitário nessa frequência, é o passa baixa. Daí tá aqui. Daí ele foi projetado para isso, para frequência de corte de tal forma que a frequência de corte para a esquerda da frequência de corte tivesse a frequência que eu quero e que eu quero passar, e para a direita as frequências que eu quero atenuar, né? Ele foi projetado para isso. E aqui está a resposta em frequência do ganho desse circuito aqui para o projeto, certo? Então, olha aqui, ó, aqui para baixas frequências, o ganho está em zero, mas lembra que isso aqui é dB, tá? Esse aqui ele está em dB. Então, 0 dB significa que é ganho unitário. Então, ele vai ter ganho unitário para as baixas frequências. E quando começa a ser frequências maiores, que esse joelhinho aqui, ó, ele começa a atenuar, o ganho começa a ser negativo em dB, significa que está entre 0 e 1, tá? Então, ele começa a atenuar todas as frequências que estão para a direita do joelhinho dela aqui, ó. Então, para a direita da frequência de corte. Tá? Então, aqui está a frequência de corte. Agora, tu vem aqui e multiplica. Cada uma dessas frequências do sinal de entrada, tu multiplica pelo ganho naquela frequência. Então, essa baixa frequência vai multiplicar pelo ganho aqui, que é ganho unitário. Na saída, tu vai ter ela lá reproduzida. Ó.
essa mesma amplitude aqui, ó, da baixa frequência, multiplicou por 1, está aqui na saída. Já as altas frequências, eles vão multiplicar pelo ganho que atenua, ó. Está em dB negativo, isso aqui significa que é entre 0 e 1, se é dB negativo é entre 0 e 1. Então, vai multiplicar por um ganho muito pequeno, ou seja, na saída tu não vai ter, tá? E o que que é esse sinal aqui que está no domínio da frequência? Agora, se tu pensar, olha, ele só tem uma amplitude na baixa frequência. Se eu representar ela no domínio do tempo, tá aqui, ó, uma amplitude na baixa frequência. Então, tu eliminou, tu atenuou toda aquela ruideira que tinha em cima do sinal. Deixou passar só a baixa frequência. Tá? Então, interpretar esses gráficos aqui é importante, tá, gente? Interpretar o que está acontecendo. Por isso que eu estou gastando até um tempinho falando nisso. Ok? De boa? Mais ou menos? Nenhuma dúvida tem? Lembrado? Ou não sabia nem o que estava acontecendo? Ou já está pensando assim, onde é que eu tô? Bom, tá, isso aqui foi o que a gente viu na última aula, tá? Relembrando os gráficos, relembrando o que a gente tinha visto, tá? Filtro passa baixa, tá? Passava as baixas frequências e atenuava as altas. Agora, se a gente pensar o complementar dele, é o nosso filtro passa altas, tá? O que o passa altas? É o igual, só que é o contrário, né? Em vez dele, ele é um filtro, né? Ele é um filtro ativo, ele é um filtro, então ele vai ter um ganho, como está representado aqui no gráfico, ele vai ter um ganho que depende da frequência ou das frequências do sinal de entrada, né? Um ganho que varia de acordo com as frequências. E só que em vez dele ter uma banda passante nas baixas frequências, a banda passante dele é para as altas frequências. E ele atenua ou tem um ganho muito pequeno para as baixas frequências, né? Então ele é o contrário de antes. A banda de passagem do passa alta é para a direita da frequência de corte e a stop band é para a esquerda da frequência de corte, tá? Então esse é o passa alta. E ele segue a mesma ideia, né? A gente projeta esse filtro, projeta o circuito em função dessa frequência de corte e em função do ganho que a gente quer na banda passante, tá? E, de novo, existem vários circuitos que implementam esse tipo de resposta aqui, tá? Tanto ativos quanto passivos. A gente está vendo aqui os ativos. E aqui tem uma proposta desse tipo de filtro, tá? Esse circuitinho aqui é uma proposta desse circuito que nos dá uma resposta em função, um ganho em função da frequência, semelhante a esse ganho aqui que está representado para vocês, tá? Então, esse circuito aqui é a estrutura de um filtro passa-altas de primeira ordem, onde a gente projeta os componentes, né, R1, R2, R3 e o capacitor, em função do ganho que a gente quer na banda passante e da frequência de corte, tá? Lembra, passa altas, a banda passante está para a direita da frequência de corte, certo? Isso é a banda passante. E a frequência de corte é um dado de entrada, é tu que define. Tu define a partir de que frequência que ele deixa passar e até que frequência que ele bloqueia, tá? Essa aqui é a função de transferência, né, que é basicamente o ganho, né, a equação do ganho que a gente representa no domínio da frequência, tá? Agora, como esse ganho, né, que está representado aqui no gráfico, ele é função da frequência, como esse ganho não é mais uma constante, não é mais R2 sobre R3, não é mais menos R1 por R2, né? Ele não é mais uma constante. Agora ele depende da frequência, é usual a gente representar esse ganho no domínio da frequência. E quando tu representa um ganho no domínio da frequência, o ganho é uma relação, né? Como está dizendo aqui para vocês, a gente não chama mais de ganho, a gente chama de função de transferência, tá? Então, essa aqui é a mesma coisa, é o ganho, só que no domínio da frequência. Então, é a função de transferência do nosso filtro passa-altas de primeira ordem, tá? Essa aqui é a função de transferência dele. Show. E daí o que a gente quer? A gente quer saber projetar esses elementos aqui, tá bom? Mas antes disso, o que a gente tem que saber? Identificar os principais nomes aqui com relação a essa estrutura, tá? Então, de forma ideal, o que eu queria que o filtro fizesse é basicamente isso aqui, ó, né, que eu estou dizendo. Eu queria que até a frequência de corte o ganho fosse nulo, que a stop band fosse até ali, que o meu filtro ignorasse qualquer baixa frequência menor que a frequência de corte e deixasse passar com o ganho que eu vou projetar qualquer frequência superior à frequência de corte.
Isso aqui, esse risco vermelho aqui debaixo, seria a resposta ideal, né? Tu tem um transitório de ganho quase nulo aqui, né? Instantâneo, na frequência de corte. Não tinha ganho, opa, agora tem ganho. Era isso que tu queria, é isso que é a resposta ideal de um filtro passa alta. Mas tu sabe que isso não é verdade, né? Tanto é que tá até a linha pontilhada aqui mostrando como que é a transição, de fato, da banda da stop band para a banda de passagem de um filtro passa alta. E daí a gente tem esse gráfico aqui, que é uma resposta mais próxima de uma resposta ideal de um filtro, tá? Que isso aqui, o que está trazendo para nós? O ganho, né? Não esquece, é o ganho em função das componentes do teu sinal, em função das frequências do sinal de entrada. E o que tu tem que saber dessa resposta aqui? Bom, a resposta que é ganho nulo para baixas frequências e tem o ganho para as altas frequências, onde aqui está chamado de ganho DC, tá? Isso aqui está errado, ó, eu esqueci de trocar essa figura, tá? É ganho, é só G, tá? Módulo do ganho aqui, certo? Ou como está representado na figura aqui que eu tirei da referência, chamado de K também. E a frequência de corte desse filtro, que é a estrutura do slide anterior, é dado por essa equação aqui, tá? Então essa aqui é a resposta típica daquela figura ali. O que vocês têm que lembrar? Que na banda passante o ganho é dado por essa equação, certo? E que a frequência de corte é dada por essa equação, tá? É sempre 1 sobre 2 πRC, tá? Outra coisa que vocês têm que lembrar, né? Claro, como que eu identifico aonde que está a frequência de corte, tá? Como que eu meço, como que eu sei aonde que está a frequência de corte? É quando o meu ganho está a menos 3 dB do ganho da banda passante. Então, aqui é a banda passante, certo? É a banda passante do passa alta. Quando esse ganho estiver a menos 3 dB do ganho medido aqui, é a nossa frequência de corte. Ela é medida ali. Então, é assim que tu vai validar o projeto do teu filtro, tá? Se tu pensar, é a mesma coisa do passa baixo, só que é espelhado, né? Em vez de ele ter um ganho nas baixas, ele tem um ganho na alta. É a mesma coisa do passa baixo, só que espelhado na frequência de corte. Tá? Tanto é que a análise continua sempre a mesma também. Tá, isso aqui é a resposta típica, os nomes, beleza. Aqui tu tem o mesmo gráfico, tá? Esse gráfico aqui, ó, esse mesmo gráfico aqui está sendo representado aqui. Só que aqui é o ganho em dB, tá? Tá aqui, ó, é o ganho em dB, que ele é calculado pela equação do 20 log do ganho, tá? Aqui é a tensão de saída pela entrada, VS é saída e E de entrada, tá? Então é 20 log do ganho, tá? Se eu fizer a transformação do eixo Y, tá? Do valor absoluto, que é o slide anterior, para o valor em dB que está sendo colocado aqui, a gente fica com esse jeitão de gráfico aqui, tá bom? Onde a gente tem o decaimento, né, o ganho decaindo aqui, ó, a inclinação dessa curva aqui, por a gente estar trabalhando um filtro de primeira ordem, a inclinação dessa curva aqui é 20 dB por cada década que tu anda no eixo X, e a frequência de corte está aqui, certo? Então, até a frequência de corte, tu tem ganho atenuando, tu tem ganho menor que 1 aqui. Para a partir da frequência de corte, tu vai ter o ganho definido para a banda passante. Aqui está a banda passante. Bom, é só um jeito diferente de enxergar a tua coordenada Y aqui, tá? De forma ideal, tu queria que esse ganho fosse decaindo a partir da frequência de corte, só que a gente viu que esse joelhinho, ele não bate bem direitinho lá, e que essa, tá até desenhado aqui, ó, os valores, ó, que o joelho da tua curva, onde é definida a frequência de corte, ó, esse joelho aqui onde é definida a frequência de corte, é quando o ganho decaiu 3 dB, ó, tá até aqui, ó, na banda passante ele valia 0 dB, na frequência de corte ele está valendo menos 3 dB, tá? Então é isso que a gente vai medir na simulação, a gente vai medir aonde que o ganho decaiu 3 dB do ganho na banda passante. Então tu vai olhar a banda passante, na banda passante aqui está 0 dB. Então a frequência de corte vai ser aonde esse ganho, que é a curva preta, decaiu 3 dB. Então vou olhando, ó, puf, tá aqui a frequência de corte, menos 3 dB, tá aqui a frequência de corte. Tá dando aqui eu projetei? Sim, beleza, teu projeto tá ok. Tá bom? Na real, tudo isso eu já falei para o passa baixa, né? Só que era espelhado. E como que eu projeto essa estrutura? Lembrando, né, que essa estrutura não é única, não é só esse filtro aqui que existe de passa altas, tá? Existem outras estruturas.
Mas como que eu projeto esse cara? A gente pode seguir uma linha de raciocínio bem semelhante ao que a gente seguiu lá para o passar baixas também, tá? O que que tu tem que definir para esse teu filtro? Tu tem que definir quais frequências que tu quer deixar passar, né? Quais frequências que tu quer aplicar o ganho. Então, se tu olhar a nossa resposta em função da frequência, do ganho em função da frequência, se tu olhar esse gráfico aqui, tu vai dizer assim, ó, eu quero que a banda passante esteja, por exemplo, em 2 kHz. Tá? Eu quero aplicar um ganho de, sei lá, 10 em 2 kHz. E que ele atenue, por exemplo, sinais da rede. Né? Que ele atenue aqui 100 Hz, 120 Hz, ele atenue. Então, tu quer atenuar essas frequências, mas tu quer deixar passar o 2 kHz. Então, tu tem interesse em deixar passar esses 2 kHz. Tu tem interesse em aplicar um ganho, nesse caso aqui, 10 para essa frequência. Então, essa é a frequência que tu quer que tenha na saída, com o ganho que tu definiu. Então, essa é a tua frequência de interesse. É a frequência que tu quer que exista aqui na saída, com o ganho que tu definiu. Essa é a tua frequência de interesse. Em função dessa frequência de interesse, a gente pode definir a frequência de corte para esse nosso filtro. Como na frequência de corte o ganho já sofreu uma atenuação de 3 dB, a gente diz então que a frequência de corte ela tem que estar no mínimo uma década atrás da tua frequência de interesse. Então, por exemplo, aqui eu disse, eu quero que 2 kHz exista aqui na saída, que a componente do meu sinal de entrada em 2 kHz esteja na saída. Então, o meu filtro, ele vai começar a filtrar, ou seja, a frequência de corte dele vai estar situado, no mínimo, uma década atrás desses 2K. Ou seja, ela teria que estar em 200 Hz, ou mais para trás ainda, ou antes ainda, certo? Para ele não afetar o teu sinal de interesse. Porque se tu botar a frequência de corte um pouquinho mais para frente, esse joelhinho aqui vai começar a afetar a tua frequência de interesse já, e tu não quer isso. A tua frequência de interesse que tu quer que exista na saída, ela tem que estar no ganho que tu projetou. Então, para fugir da influência da frequência de corte na frequência de interesse, a gente chuta essa frequência de corte, no mínimo, uma década para trás da frequência de interesse. Então, por isso que tem essa linha aqui, para a gente calcular a frequência de corte em função da frequência de interesse. Uma década atrás, né, uma década menor, é dividir por 10 a frequência que tu quer. Beleza. Definiu a frequência de corte do teu filtro? Escolhe o R1, mesma ladainha que a gente falou lá no passa baixa, entre 1K e 100K, um valor elevado, para não drenar muita corrente, badabim, badabum, tá? Escolhe o R1. Através do R1 e da frequência de interesse, a gente calcula o capacitor. Ou melhor, frequência de corte, né? A gente calcula o capacitor. Então, a gente tem o R1, tem o capacitor. Falta o R2 e o R3. Esses dois resistores, eles vão vir em função do ganho que tu quer na banda passante. Aqui eu disse que eu queria um ganho 10 na banda passante. Eu quero que o ganho aqui seja 10 na banda passante. Mas tu quer ganho unitário? Beleza, vai ser ganho unitário. Melhor dizendo, não pode ganho unitário, tá? Essa estrutura aqui não suporta ganho unitário, tá? Se tu for ver aqui, se tu colocar ganho unitário nessa estrutura, no lugar do G, o R2 vai dar 0. Vai dar 0 sobre 0 aqui, tá? 1 sobre 0, melhor dizendo, tá? Daí não pode, tá? Por que não pode? Porque essa estrutura que eu trouxe aqui para vocês é baseado na estrutura não inversora, tá? É baseado na estrutura não inversora, onde o ganho é 1 mais R3 por R2, tá? Se tu lembrar lá do amplificador não inversor, né? Então, tu não consegue ganhos menores que 1 aqui, tá? Ou ganho unitário, é sempre para cima. Beleza. Definido isso, calcula aqui pelas equações através do ganho, porque o G é tu que define, tá? Esqueci de dizer isso. O ganho é tu que define. Tu define o ganho e define a frequência de interesse. O resto do projeto vem desses dois parâmetros. Beleza? Tem a rotininha, uma receitinha para calcular esses elementos aqui, em função da resposta em frequência que tu quiser, tá? E daí eu quero fazer um exemplo com isso, tá? Um exemplo e depois vamos simular e Brasil, tá? Tranquilo até aqui? Podemos fazer o exemplo? Entenderam o que que eu... Bom, aqui é equação, né? Não tem muito o que explicar, é receitinha.
Belezinha? Então aí, hein? Já desistiram? Bom, vamos lá. Vamos fazer o exemplo. Meta ficha. Vamos terminar logo. Cansada já. Então, vamos aqui, ó. Eu quero um filtro, passa altas, tá? Que rejeite sinais com frequências inferiores a 1 kHz e garanta ganho em 100 kHz igual a 2, tá? Então, basicamente, essas são as suas informações. Então, eu quero rejeitar sinais inferiores a 1K e que em sinais em 100K tenha ganho 2. Tá? Então, eu quero uma resposta em frequência basicamente assim, ó, que o ganho do meu circuito ele tenha algo mais ou menos isso aqui, ó, tá? Vai ser sempre isso, é um passa-altas. Então, aqui em 100 kHz, tá? Melhor dizendo aqui, ó, vou botar aqui, ó, que é 1 kHz, que as menores que 1K kHz, que as menores que 1K ele atenue, certo? E que lá em 100 kHz ele garanta ganho 2. Aqui ele tenha ganho 2. É isso aqui que a gente quer. É isso aqui que a gente quer. Então eu tenho aqui, ó, que menores que 1K tem que ser atenuadas. Se as menores que 1K tem que ser atenuadas, esse 1K aqui é quem vai dar para nós a frequência de interesse. Essa que é a nossa frequência de interesse, tá? Porque essas são as menores que essa que tu quer atenuar, beleza? Porque se eu pegar, por exemplo, 100K e pegar uma década atrás, eu não garanto que as menores, ou melhor, que as entre 1K e 100K vai ter ganho 2, tá? Mas a ideia é que eu quero atenuar as menores que 1 kHz, tá? Então, frequência de interesse igual a 1K. Tá? E essa frequência de interesse, tirei ali do dado do projeto. E o ganho, eu quero que seja 2. Eu quero que seja um ganho 2. Então, o nosso G é 2. Tá? Agora é só jogar essas informações lá na nossa rotina de projeto e daí a gente vai simular para ver se está de acordo ou não. Tá? Deixa eu pegar ali as equações. O que que era? Tá? Ops. Volta aqui, ó. Frequência de corte vai ter que ser uma década atrás, tá? Então, a partir dessa frequência de interesse aí, frequência de corte vai ser menor ou igual a 1 kHz por 10, ou seja, a frequência de corte, vou dizer que vai ser igual, tá? 100 Hz. Isso aqui é a minha frequência de corte. Se eu situar a minha frequência, eu sintonizar, a gente diz, quando a gente define uma frequência de um filtro, a gente diz que a gente está sintonizando ele, tá? Então, se eu sintonizar esse filtro com uma frequência de corte em 100 Hz, eu garanto que eu vou ter sinais menores que 1K atenuados. Tá? Essa aqui sendo minha frequência de corte. E que as maiores que 1K não sofrem alteração. Ou melhor, elas sofrem ganho 2, né? Elas vão ter a amplificação de 2. Então, menores vão ser atenuadas e superiores vão sofrer ganho 2. Beleza. Agora eu tenho que pegar e chutar um resistor entre 1K e 100K. Alguém me diz um resistor para nós colocar aqui no nosso projeto? R1. Isso aí, muito bom. 10K. Tá? Obrigado. R1, 10K. Tu que escolhe, certo? Tu que escolhe qual que vai colocar. Daí, com esse resistor, a gente calcula o nosso capacitor que vai nos dar a frequência de corte. Porque o filtro, na real, está aqui, ó, entre o capacitor e o R1. Tá? Se eu jogar esse R1 e a nossa frequência na equação do capacitor, vai dar quanto aí? Alguém calcula para nós. Vai ser 1 sobre 2π, que multiplica 10K, que multiplica 100. Isso aqui vai dar um capacitor de sempre que os valores são 10, é 5, 9, alguma coisa aqui, né? Só não sei aonde que vai ser a vírgula. Não sei se vai ser aqui ou aqui a vírgula. 159 e na menos 7. Isso dá 15 e na menos 8, que dá 159 na menos 9. Mili, micro, nano. Então é nanofarads. Show.
O comercial mais perto disso aqui é o 160 nano, né? 160 nano existe. Beleza. Agora eu tenho que calcular o R2, que é dado pelo ganho, 2 dividido por 2 menos 1, que multiplica o R1, que é os 10K. Daqui eu tiro que o R2 vai ser 2 por 1, 20K. Para vocês não dizerem que eu não faço conta também. Tá? E o R3, ele é dado pelo ganho, né? Direto, o ganho que multiplica R1, que é 10K. Uhum. Pode deixar que eu faça isso aqui também, tá? 20K também. Aí, viu? Eu trabalho em equipe. E daí, esses são os nossos componentes, tá? Para o nosso circuitinho que a gente viu aí. Eu vou mostrar para vocês a simulação dele aqui. Cadê? Tá, não é essa aqui que eu quero. Peraí, só um minuto. Essa aqui? É essa aqui. Aqui, ó. Na real, eu vou mostrar primeiro a outra, tá? Eu tenho uma aqui. Não é se eu fechei a outra? Não, mas eu sou muito arigó. Só um minuto que eu vou abrir aqui a outra. Essa aqui. Tá, então tá aqui, ó. Aqui tá o nosso circuitinho. Aí tá ele, bonitão aí, tá? O filtro, alimentação negativa, estrutura não inversora, filtro na entrada, tá aí ele, tá? E daí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma simulação no domínio da frequência, tá? Porque eu quero a tensão de saída pela tensão de entrada com relação à variação de frequência. Para não ficar variando a frequência do sinal de entrada e ficar medindo o ganho para ver se está certo ou não, eu faço uma análise no domínio AC. Né? Eu faço uma variação, variação da frequência desse sinal de entrada. E para fazer isso, eu mostrei na última aula lá, tem até os passo a passo no slide da última aula, que é como que eu faço uma configuração AC sweep, tá? Que daí, em vez de usar o simulate control aqui, eu uso o AC sweep, tá? Através desse cara aqui, eu configuro que eu vou variar a frequência do sinal de entrada, tá? Então, ela é essa janelinha aqui, eu digo para ela qual que é a fonte, aqui no source name, e ele vai fazer a variação de frequência que eu disser. Então, aqui eu mandei ele fazer uma variação de frequência de 1 Hz, que é o start frequency, até 200K. Tá? Isso, como é que tu define esses valores? Em função das frequências que tu espera observar. A gente definiu uma frequência de corte, ou melhor, o problema deu para nós uma frequência de corte em 100 Hz. Tá? Então, eu tenho que pegar uma frequência inicial menor que o 100 e uma frequência final maior que o 100, para enxergar essa transição e tal, certo? E ainda eu quero ver se em 100K eu vou estar tendo ganho 2, tá? Que ele pediu aqui, 100K ganho 2. Então, eu coloquei uma frequência maior que o 100K. Eu coloquei a partir do 1 e coloquei até 200K, certo? Feito isso, beleza, coloquei o bloquinho, coloquei o nome aqui dela, o mesmo nome que eu coloquei aqui, show de bola, e eu vou lá e coloco o medidor AC na saída, tá? Esse medidor aqui vai plotar para nós o ganho do circuito em dB, ou melhor, a tensão de saída pela tensão de entrada em dB, tá? Deixa eu rodar isso aqui, vamos ver se meu computador vai gemer muito para mostrar isso para nós. Aí, abriu aqui. Então, vamos lá. Tá aqui a resposta, tá? Ele sempre vai trazer para nós o ganho, que é a amplitude aqui no gráfico de cima, e a fase do sinal. Daí eu falei para vocês já que eu não estou muito importado com a fase aqui no primeiro momento, mas vocês têm que lembrar que quando tu trabalha em filtros, tu vai ter uma defasagem entre o sinal de entrada e o sinal de saída. Isso pode ser pertinente ou não, depende da tua aplicação, tá? Então, primeiro vamos, já volto nesse assunto, primeiro vamos validar o nosso projeto aqui. Então, a gente projetou o nosso filtro para ter uma frequência de corte em 100 Hz e um ganho na banda passante 2, tá? Então, vamos ver como é que fica isso aqui lá. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó. Medidor, vamos pegar a lunetinha e botar aqui, ó. Aqui é a banda passante, ó. Aqui assim é a banda passante. Então, aqui, bem aqui é 100K. Tá aqui, ó. Não, mais para frente. Aqui.
Isso. Então, olha aqui, ó, quanto é que está dando ganho na banda passante, ó. Vou botar por aqui assim, mais ou menos. Ó. Olha que o ganho está dando quanto aqui, ó. 6,04, tá vendo? Conseguem ver? Está dando em torno de 6,04. Não está dando o ganho que a gente tinha calculado, né? A gente projetou esse cara para 2. Eu quero o ganho 2. Mas aqui eu estou medindo, ó, com a lunetinha na banda passante, está dando 6. Por que está dando diferente? Eu coloquei os valores calculados. Alguém se arriscaria? Está em dB, perfeito. Aqui na simulação, essa resposta vem em dB. E quando o projeto foi dado aqui para ti, ou quando tu projeta, geralmente a gente projeta em valor absoluto. Então, eu vou pegar esse valor aqui para passar para dB. Ele é 20 log na base 10. Opa, aqui é um 10, tá? Do 2. Isso aí vai dar 6,0205 dB. Segundo a nossa colega Goretti. Tá? Então, dado o 6, está aí. É o 6 que a gente está medindo aqui na simulação. Então, na banda passante está ok. Tá? Show de bola. Na banda passante está dando o ganho que a gente queria. Eu ainda posso botar o cursor bem aqui no 100K, que foi um pedido do problema, né? Em 100K ter ganho 2, estou vendo, está tendo 2. Tá? Show. Agora eu tenho que medir a frequência de corte. Essa atenuação aqui para as baixas frequências está acontecendo a partir da frequência de corte? Como é que eu faço para identificar a frequência de corte? Eu pego o meu cursor aqui na banda passante, está dando 6 dB. Eu arrasto meu cursor até decair 3 dB do valor na banda passante. Está dando 6 dB. Então eu vou puxar meu cursor até esse valor aqui virar 3 dB. Tá? Então, vou puxar ele aqui para a esquerda até aquele valor cair para 3. Ó, tá 5, 4, 3.6, opa, foi demais. 3.03, mais ou menos, aqui, ó. Tá em 3 dB. Então, aqui onde está o cursor, ó, aqui é a frequência de corte. Tá? Essa foi a frequência de corte simulada, a frequência que a gente mediu. Essa frequência de corte está aqui, ó, 1.1 ENA2, em torno de 110 Hz, tá? Tá bom, tá bom. Sabe por que que tá bom? Até porque o nosso passo de simulação não é muito grande. Se tu olhar até o gráfico aqui, ele é meio quadradinho, ó, certo? Ele é meio, umas linhas meio retona, tanto na fase lá quanto no ganho, ó. Então, tá ok, tá? Tá dentro do esperado, tá dando a frequência de corte que a gente queria mais ou menos ali. Então, a gente validou a frequência de corte e validou o ganho na banda passante. Pronto, tá feito, nosso projeto tá ok, simulação tá ok, é só montar e implementar, certo? Só um detalhe a mais, porque eu comentei que a gente não vai olhar muito para a fase, né? Mas aonde que isso se torna pertinente, aonde que isso se torna um problema? Por exemplo, imagina um sistema de geração de energia com painéis solares, tá? Esse sistema tem um inversor. Tá? Ele vai pegar a energia CC do painel e vai transformar em energia CA. Tá? Ele vai inverter. Então, tu tem uma frequência nesse sinal CA, 60 Hz, por exemplo. E tu tem, como é que o sistema, como é que o inversor entende que ele está sintetizando um sinal em 60 Hz, senoidal, bonitinho? Ele tem que medir. Ele tem um sistema de realimentação. Ele fecha a malha. Então, o que acontece? Tu tem um circuito de instrumentação que está medindo a tensão de saída desse inversor. E está jogando essa informação para dentro de um microcontrolador ou para dentro de um sistema de controle. Tá? E esse sistema de medida ele é feito por sensor, circuitos de condicionamento de sinais, tá? Circuitos de proteção. Toda a parte de medida envolve um monte de circuitamo ali, que tu vai ver um pouco melhor lá em instrumentação. E uma parte desse circuito de instrumentação é, por exemplo, um filtro. Tem que ter um filtro lá. Por exemplo, esse filtro aqui. E daí o que acontece? Esse filtro, ele está medindo o CA de saída do inversor e está informando lá para o teu micro. Só que a saída do teu circuito de medição, ele não vai estar exatamente em fase com o sinal medido. Então, tu tem que
considerar, tu tem que saber que o filtro, a saída do filtro, não é um reflexo exatamente igual do que ele está medindo, é um sinal defasado. Então, tu tem que saber quanto que é essa defasagem, para quando entrar dentro do teu programa, e o programa entender que ele não está gerando um sinal defasado, que na real essa defasagem é consequência da medida. Tá? Então, essa importância da fase é geralmente relacionada a sistemas de controle, tá? Onde tu tem lá, por exemplo, as estruturas de controle, lá que tu vê lá em controle 1, controle 2, tu tem que saber a planta, a função de transferência do teu sistema de medida. Geralmente a gente diz que é 1, né? Agora eu tô indo um pouquinho além, mas o que a gente tem em estrutura? Vou fazer um parênteses bem grande aqui, ó. O que a gente tem em estruturas de controle, geralmente, né? Tem a planta, tem o controlador, né? Tem o controlador, tem a saída, e tu tá medindo a saída para jogar para dentro do sistema de controle, tá? E aqui é uma realimentação negativa, aqui é a tua referência, blá da bim, blá da bom. Aqui é o controle, aqui é a planta, tá? A gente geralmente representa dessa forma, mas existe outro bloco aqui, que geralmente leva o nome de H, né, se eu não me engano, e esse H aqui é a função de transferência que a gente tem, por exemplo, desse filtro aqui, em conjunto com os outros circuitos de instrumentação. Né? Tu vai ter um circuito que muda o offset, tu vai ter um circuito que tira ruído, que é esse filtro. Então, essa defasagem angular, ela entra aqui, ó, porque tu tem, por exemplo, um sinal sendo medido assim aqui, mas lá na saída do que ele vai entrar no microcontrolador, ele está assim. E aí, né? O programa lá ele tem que entender que essa defasagem aqui não é erro no teu inversor, mas sim uma consequência da tua medida, tá? Enfim, isso é uma implicação direta da defasagem angular que acontece entre saída e entrada, mas para validar o nosso projeto, aqui a gente está interessado no ganho e na frequência de corte. Beleza? Beleza. Fui muito além, queria falar um pouquinho disso de instrumentação aqui. Acho que quem sabe vocês vão ver isso aqui um pouquinho mais adiante, tá? Quem sabe isso aqui lá em instrumentação vocês vão ver melhor a influência dessa defasagem e tal. Tá? Lembrando que tudo isso aqui, ó, que eu vou circular, ó, tudo isso aqui está dentro de um microcontrolador, tá? Isso aqui é programa, linha de programa. Isso aqui é circuito de instrumentação, por exemplo, essas estruturas que a gente vê na disciplina. Tá? Isso aqui é circuito de instrumentação. E isso aqui é o teu inversor. Tá? Basicamente isso. É bom de ver, seria bom de ver na prática mesmo, a gente ligar um inversor e vocês mudarem o filtro e ver que vai dar erro, daí ele vai sintetizar coisa errada daí. Até queimar, daí a gente fica trocando até queimar. Daí é bom. Tá? Bom, então é bem simples, tá, gurizada? A gente está vendo aqui o princípio só para a gente conseguir projetar um filtro o mais simples possível e simular, entender a resposta em frequência desses filtros. Assim, ó, de longe, esses são os filtros mais usados, tá? Não são, mas são os mais simples para te entender como que tu valida, como que é a resposta em frequência, enfim, tá? Dificilmente também tu vai usar um filtro de primeira ordem, porque tu tem a opção de usar filtros de maior ordem, não é muito caro, no momento que tu tá usando já um componente ativo, é só botar mais capacitor ali, ele virou de maior ordem, tá? Mas essa é a ideia, tá bom? Aqui é a mesma, tá? Aqui eu vou fazer aquela mesma apresentação dos gráficos ali. Na real, antes disso, eu vou mostrar isso aqui que eu mostrei, tá? Dessa simulação é a simulação no domínio da frequência, tá? Onde a gente validou a resposta em frequência. Mas eu quero mostrar no tempo também, como é que ficaria no tempo isso. Porque tu, quando for, por exemplo, implementar, tu pode medir a resposta em frequência, claro que pode, tá? Mas a gente vê geralmente no domínio do tempo, tá? No osciloscópio lá tu vai ver no domínio do tempo. Mas tu pode ver no domínio da frequência também, mas enfim. Aqui está o mesmo circuito, tá? Exatamente o mesmo circuito, só que em vez de fazer uma simulação AC, eu fiz uma simulação transiente, tá? Eu botei o reloginho aqui para fazer uma simulação no domínio do tempo.
E para fazer a simulação do domínio do tempo, eu emulei, na real, que eu estou colocando um sinal aqui na entrada, no meu filtro, que ele possui várias componentes harmônicas, tá? Por exemplo, ele é esse sinal aqui em 5 Hz, tá? Com amplitude de 1 volt, digamos que seja a saída de um TC lá da vida, tá? Imagina que seja a saída de um TC. E sobreposta a essa saída do TC, tu teria várias outras componentes em alta frequência aqui, tá? Que seriam ruídos, por exemplo, que estão sendo introduzidos na tua medida, tá? Então eu vou... Deixa eu ver se ela tá aqui já. Tá aqui, ó. Peraí. Spoiler aqui. Deixa eu tirar isso aqui primeiro. Screen, delete screen. Então aqui, ó. Esse sinal de entrada aqui, ó, ele é a medida, por exemplo, do teu TC, né, a saída do teu TC aqui, só que olha que sobreposta essa medida, tu tem uma ruideira aqui, né, tem essas altas frequências sobrepostas, tá? E digamos que tu tá interessado só nessa ruideira aqui. Tu vai tratar esse sinal de alguma forma, digamos que não seja ruído, que seja protocolo de comunicação, tá? Existe um protocolo de comunicação sobreposto nesse sinal de baixa frequência. E digamos que tu está interessado só nesse protocolo de comunicação, né? Como, por exemplo, comunicação pela linha da rede elétrica. Isso é possível, tu pode usar mesmo o cabo da energia para transmitir dado da internet, tu pode usar. Só que daí ele fica nesse jeito aqui, tá? Sobreposto ao sinal de baixa frequência, tu tem um sinal de alta frequência, tá? O que é o mais aí, Messias? Mais o quê? Nada? Então, tu está interessado na alta frequência, tá? Então, esse aqui é o sinal de entrada. Sem querer, querendo. Tá bom, mas não se irrite. E daí, eu só simulei aqui, né? Eu só emulei através dessas fontes esse sinal aqui. Então, imagina que tu está interessado em eliminar a baixa frequência, porque tu quer só o protocolo de comunicação. Se eu não me engano, tem um protocolo de comunicação de sensores industriais, é HART? Acho que é. Peraí que eu vou ter que procurar isso agora, que eu fiquei com dúvida. HART, protocolo. Alguém já ouviu falar disso? Comunicação. Estão ouvindo essa barulheira? Meu Deus. Então aqui, ó, só um exemplo, ó, disso que eu tô falando. Aqui, ó, protocolo HART, tá? Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, é a saída de um sensor, tá? É o fio do sensor, tá conectado numa rede de comunicação. Vocês estão me escutando direito com essa barulheira aí? E sobreposto ao valor medido, tu tem um sinal de alta frequência, tá? Que ele manda outros sinais, como, por exemplo, a configuração do teu sensor, como, por exemplo, a temperatura onde ele está, ou enfim, configurações que são protocolo de comunicação sobrepostos ao sinal, tá? Então, isso aqui é um protocolo chamado protocolo HART, tá? Onde a alta frequência é a informação, tá? Bom, enfim, feito esse parênteses, eu quero deixar passar a alta frequência desse sinal. Eu não estou interessado na baixa. Tá? Daí está aqui o nosso circuitinho que faz isso, certo? A saída dele, tá aqui, ó, vou botar a saída dele e vou trocar a cor. A saída do nosso filtro, então, ficou aqui, ó, tá? Olha só que tem um detalhezinho, tá aqui a alta frequência, certo? Então, praticamente a gente eliminou a baixa frequência, ela ainda tem uma ondulaçãozinha, ainda tem um pouquinho de baixa frequência, mas basicamente a gente está só com a alta frequência desse sinal. Então isso aqui é o que tu vê no domínio do tempo, tá? O sinal de entrada aqui e o sinal de saída, beleza? Se tu olhar as componentes harmônicas desse sinal, que eu vou botar aqui agora, ó, o que a gente tem, ó? No sinal de entrada, se tu der um bizu aqui, ó, no sinal de entrada tu tem aquela baixa frequência aqui, ó, esse pico que tem aqui, ó, é o pico de baixa frequência, e sobreposto a ele tu tem essas ruideiras aqui, ó, que são o teu protocolo de comunicação, por exemplo, tá? Tu tem as ruideiras. E daí, olha, depois que tu passou pelo filtro, o que tu tem na saída, ó? Tu tem aquelas pequenas amplitudes com ganho 2, né, que se tu olhar aqui, ó, por exemplo, eu vou dar um zoom só nessa aqui, ó. Ela tinha valor 0,1, ó.
de pico. E a gente botou ganho 2 para essa frequência. Tá aqui, ó, ganho zero, amplitude 0,2 para essa frequência, certo? Enquanto na baixa frequência aqui, ó, que é esse pico da baixa frequência aqui, né, que é esse carinha aqui, ó, na baixa frequência, tu tinha 1 volt de pico nele. Na saída, tu tá com 0,01 aqui, basicamente, ó. Então, tu teve a atenuação da baixa frequência, e nas altas, realmente, tu amplificou para 0,2 as amplitudes que eram 0,1, tá? Então, tá aí, ó, visto, digamos, no domínio, um sinal no domínio do tempo, a atuação desse nosso filtro, tá? E essa análise aí que eu coloquei aqui no final da apresentação aqui, ó. A gente colocando esse sinal com uma alta e uma baixa frequência, onde no domínio da frequência esse sinal aqui ele tem uma componente de baixa, que é esse que tu está vendo os dois períodos, e as altas frequências, tá? O nosso filtro tem essa resposta aqui, ele foi projetado para esse joelhinho aqui, dar em torno dessa frequência aqui, que era 100 Hz, né? E quando tu multiplica ponto a ponto, esse gráfico vermelho pelo ganho, chega nesse gráfico aqui, né? Então, ganho muito pequeno para as baixas frequências, atenuou esse pico aqui, ó, pegou esse pico, multiplicou por um valor muito pequeno, ficou com aquela orelhinha ali só. Enquanto as altas frequências multiplicou pelo ganho da banda passante, tá lá na saída. Então, aqui está a nossa alta frequência na saída, sem a componente de baixa. Ó. Não tem aquela componente de baixa aqui oscilando. Só coloquei as equações aqui para mostrar como é que é matematicamente isso, né? Que a gente está vendo sinais. Mas matematicamente o que a gente tem é isso aqui, né? O sinal VI, com suas componentes harmônicas, o ganho, que tu vai multiplicar cada componente pelo ganho naquela frequência, e tu vai chegar no sinal de saída. Tá bom? Onde a primeira componente aqui já nem tem lá na saída, tá bom? Acho que é isso. É isso. Daí agora eu botei uns exercícios aqui só para botar na prática essas equações e esse método de simulação que a gente viu, tá? Então, aqui é com vocês agora, eu quero que vocês projetem esses três e simulem aí, tá? Para a gente treinar esse AC sweep aqui, e é isso aí, tá bom? Entendessem? Vamos quebrar meu AP aqui.